das Escrituras, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, aonde faremos a leitura dos versos 7 ao 16. Efésios, capítulo 4, versos 7 ao 16. Diz a palavra do Senhor: o santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos nos levar ao Senhor em oração, clamando que o Senhor nos ilumine nesta noite para entendermos, compreendermos a sua mensagem. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por esta tão maravilhosa bênção a qual o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua presença para lhe prestar o culto que lhe é devido na beleza da Sua santidade. Clamando, ó Deus, que o Senhor receba todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, que o Senhor receba, ó Deus, o louvor que a Tua igreja, que a Tua congregação, ó Deus, é reunida para louvar a Ti. Que o Senhor nos ilumine o entendimento, para que nós possamos crescer segundo a Tua vontade, edificados na Tua palavra, ó Deus, guardando porque amamos o Senhor e amamos a Tua palavra, porque é ela quem nos dá vida e vida eterna. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, em nome do Teu Santo Filho, que o Senhor ilumine os corações, para que nós possamos crescermos, ó Pai, em tudo para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já há um tempo, venha procurando fazer uma exposição nesta carta de Paulo aos Efésios, uma carta que chama a nossa atenção para a questão da unidade na nossa fé, de que nós somos um corpo. É muito usada essa palavra, de que nós somos um corpo, onde a cabeça é Cristo, Ele é o cérebro que ordena e o corpo obedece segundo a sua santa vontade. E Paulo ele escreve esta carta de uma prisão, onde por causa do evangelho ele é perseguido como inimigo, como um vilão, como um criminoso, por pregar a verdade, por pregar a justiça, diante de um mundo falido, caído, morto em delitos e pecados, dos quais o apóstolo Paulo sempre vai lembrar, todos nós fazemos parte, mas que pelo poder do evangelho, pela vontade soberana e do santo conselho de Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis segundo a sua vontade. E em amor nos predestinou para sermos dele por adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem agora nós somos predestinados a andarmos segundo a imagem deste varão, porque ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, do qual ele acreditou diante de muitos, ressuscitando dentre os mortos. E Paulo, então, ele escreve essa carta como sendo uma carta circular, mas ela entra no cânon como se dirigindo aos Efésios. Mas o que os estudiosos têm a compreensão de que essa carta é dada como circular, é porque Paulo é um fundador da igreja aos Efésios, e aqui ele não se dirige a ninguém em específico, devido talvez à sua condição de prisioneiro, para não levar risco aos irmãos. Mas ele escreve então essa carta que deixa um espaço em branco na parte onde se dirige aos Efésios. E então cada igreja ao receber
colocaria ali a descrição, né, da carta que estivesse recebido essa mensagem e leria junto à congregação e os demais irmãos. E ele vai trazer, como de costume, Paulo sempre vai nos apresentar a sua teologia e depois os ensinamentos práticos da vida cristã. Teologia, porque como nós bem vimos na escola dominical, é essencial que a Igreja de Cristo se apegue à sã doutrina. A sã doutrina é esta apresentada, a qual o Senhor Deus, né, pela sua vontade, o Senhor que preenche todas as coisas da igreja, né? Ele preenche todas as coisas, e sendo ele o cabeça para usar como seu corpo para levar luz ao mundo, ele estabelece a igreja de Cristo. E essa igreja não pode estar largada ao léu, essa igreja não pode viver desordenada, não sabendo a quem serve, qual a sua utilidade, não sabendo quem nós somos. Nós somos constantemente chamados pela Escritura a discernirmos quem nós somos, relembrando. A Bíblia não traz nenhuma novidade. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é sempre o Senhor chamando o povo a se lembrar de quem eles eram e aonde eles estão direcionados. Somos peregrinos em terra estranha. Nós nascemos no exílio. Esta não é a nossa terra. Já não somos mais pertencentes a este mundo. Nós já morremos para este mundo. Os valores desse mundo não nos pertencem. Somos chamados a termos a nossa mente preenchida pelo poder do Evangelho, a mente de Cristo, que sonda todas as coisas e age segundo o propósito da sua vontade. E para isso, ele dá a sua igreja. E Paulo, então, ele começa a orar por esta igreja para que ela tenha o espírito renovado, cheio do pleno conhecimento da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual nós somos chamados a andar segundo a sua vontade para a glória de Deus Pai, dando testemunho por meio do Espírito Santo. Então eu não estou aqui, nenhum pregador sobe num púlpito, ninguém que prega a qualquer que seja, ele fala de si mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu não dou testemunho de mim. Porque se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Quem testemunha de mim é aquele que me enviou. Eu dou testemunho do Pai. E aquele a quem ele enviará, porque ele vai para o Pai e ele não nos deixará só, esse dará testemunho de mim. Por isso a igreja de Cristo é chamada a dar testemunho de Jesus Cristo, único e exclusivamente, e este crucificado. Este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós somos chamados a nossa atenção como corpo de Cristo, qual é a nossa função, qual é a nossa finalidade, como devemos andar no mundo. E no último momento que estive com os irmãos, nós vimos na unidade da fé como nós devemos andar nesse mundo, discernindo, sendo pacientes uns com os outros, porque é no amor que nós somos chamados, porque nós somos os devedores, os maiores devedores. A escola dominical hoje de manhã, ela é um complemento dessa mensagem trazida hoje à noite, porque ela vem a somar, né, na mensagem, trazendo justamente todo o ensinamento, porque não há diferença nos ensinamentos. É claro que há pontos específicos, mas todos os pontos apontam para uma única pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde nós, estando cheios desse conhecimento, não nos gabamos, mas andamos segundo a vontade daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, o tema desta mensagem, o irmão Diogo até mesmo me ajudou, porque eu sempre costumo usar o santo ministério e o serviço dos santos que a Escritura traz, né? Mas sempre se traz um tema a qual vai focar mais essa atenção. É o amor no serviço do corpo de Cristo, o amor no serviço da igreja. Então o apóstolo vai nos passar, então, a nos orientar a respeito de que cada um de nós não somos de maneira nenhuma inúteis. Cada um de nós recebeu um dom do Senhor Jesus Cristo, que são os dons de Cristo, para que a igreja faça parte, seja o seu corpo. A igreja é o seu corpo que opera segundo a sua vontade. E aqui nós vamos discernir juntos, aprendendo como servirmos em amor para a glória de Deus. E ele começa dizendo, dos versículos 7 ao versículo 10, de que é o dom de Deus. É Deus quem nos doou, nos capacitou com dons, os quais nós não tínhamos. Porque estávamos mortos em delitos e pecados, e todos os dons que nós tínhamos serviam para o mundo, serviam para a vaidade, serviam para deturpar a justiça divina, serviam para blasfemar o Senhor. Mas agora, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor em Jesus Cristo, ele nos capacita com dons para servirmos eficazmente no corpo de Cristo. E a graça, versículo 7,
foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E ele vai nos invocar o Salmo 68, quando ele diz: porque quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É característica do mundo antigo, do primeiro século, até mesmo os períodos antes de Cristo, de que todo o império, quando dominava o império a ser dominado, ele dividia os despojos. Então é característica comum de que o dominado, ele tomava para si despojos e repartia. Então aquilo que se recebe também se compartilha. E o Senhor Jesus Cristo, na sua morte, ele vence os poderes das trevas. Satanás é acorrentado, e agora ele diz aos seus discípulos: agora todo o poder me é dado nos céus e na terra. Nós temos uma visão escatológica que somos amilenistas, a respeito da qual nós entendemos de que o milênio, ele já está em andamento, não irá se inaugurar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já reina, porque ele venceu o inimigo de nossas almas na morte na cruz do Calvário, e ele agora sobe aos céus. O que quer dizer que ele sobe às alturas, senão ele volta àquele lugar de majestade, da onde ele desce em humilhação para morrer por aqueles que lhe pertencem, a quem o Pai amou antes que viessem a praticar qualquer ato de justiça. Esse é o amor que nos leva à humilhação, que nos leva à adoração, porque não é nenhum mérito nosso, mas em amor o Senhor nos elegeu e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio do Senhor Jesus Cristo. E ao vencer, ao derrotar o inimigo, ele se assenta nas alturas e ele dá dons aos homens, ou seja, ele toma para si despojos e agora ele capacita a sua igreja para que a sua igreja possa militar não na carne, não em sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, sabendo que é ele quem preenche todas as coisas. Tudo é do Senhor, tudo é para o louvor da sua glória. E agora ele diz aos seus discípulos: vão, preguem o evangelho. Se nós fizermos uma leitura em João no capítulo 12, os gregos vêm ver o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento nós não entendemos muito bem, porque Felipe vai dizer: mestre, alguns gregos estão aí para vê-lo. E de imediato o Senhor Jesus Cristo não dá atenção, mas ele diz: agora o meu filho será glorificado. É chegado o tempo do filho ser glorificado. Não era ainda o tempo dos gentios ouvirem o evangelho por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mas a sua morte se consumaria na cruz do Calvário. E então ele capacitaria a sua igreja para testemunharem em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E então Satanás em todo momento impede a morte do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele vem para fazer não a sua vontade. E ele ora que se fosse possível que o Senhor passasse dele, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Para isso ele veio à terra. E para isso ele vai para a cruz. E para isso ele vai para a cruz, porque é na cruz que o Senhor Jesus Cristo vence toda a potestade, todo o maligno. Vence todo o maligno. E agora, subindo às alturas, no Salmo 68, o título da mensagem do Salmo 68 é: a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Levanta-se Deus e seus inimigos fogem da sua presença. Porque o Senhor é soberano. Ele triunfa e ele venceu sobre todas as potestades. E agora ele leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. O que quer dizer? Paulo vai dizer que subiu, senão que também havia descido até as maiores profundezas da terra. E aí muitas pessoas têm o entendimento de que ele foi ao inferno evangelizar aqueles que estavam mortos espiritualmente. Mas esse é um entendimento errôneo, esse é um entendimento errado. Porque a Escritura mesmo vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Se esse é o momento adequado, se ouvires a voz do Senhor no dia chamado hoje, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Temos aqui discutido e estudado a respeito do livre-arbítrio do homem, de que o homem tem a capacidade intelectual de escolher, de analisar e de pensar. E o Senhor dá esta oportunidade ao homem de poder analisar a vida que ele leva, a vida que ele está vivendo, e se ele tem prazer nesta vida. Porque nós não temos prazer na vida que levávamos outrora, mas nesta nova vida, em Cristo Jesus, nós amamos o nosso Senhor.
E é como Paulo vai nos ensinar. Porque partir é muito melhor estar com Cristo. Mas se permanecermos na carne, ou seja, estarmos vivos, que nós demos frutos para a glória de Deus, testemunhando do Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho é este, de que ele desceu às mais profundezas, que se não quer dizer o quê? A cruz. A cruz, como eu disse nesta manhã, é o inferno que o Senhor Jesus Cristo experimentou na terra, no nosso lugar, na qual ele recebeu toda a ira, o cálice da ira de Deus que nos pertencia, era a parte que nos cabia da justiça de Deus, da divina ira de Deus, porque nós ofendemos o Senhor, porque ofendemos a sua santidade, optamos pela mentira, optamos pelo engano, endurecemos o nosso coração, mas em amor ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos agora membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que enche todas as coisas para o louvor da sua glória. E ele nos capacita com esses dons maravilhosos para servirmos. Se lermos Filipenses no capítulo 2, verso 5, entenderemos que o Senhor Jesus Cristo não usurpou o ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em servo e servindo até a morte e morte de cruz, morte maldita. A própria Escritura vai dizer: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, e ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que estivéssemos aqui nesta noite como servos do Senhor, para ouvir a sua palavra, sendo edificados pelo ensinamento do Senhor, a qual ele dá à igreja, para a edificação em amor de uns para com os outros. Tira aqui toda soberba, não há ninguém em superioridade a ninguém. É claro que o Senhor tem chamado alguns para serem aqueles que vão ser representantes da sua igreja, os líderes, a qual ele vai nos dar uma lista a respeito, mas a ênfase aqui não está na pessoa dos líderes em específico, mas no dom de Cristo Jesus, a qual ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e que não quer dizer que levou cativo o cativeiro, senão aqueles que ele libertou da escravidão, do reino das trevas e da morte. Paulo, quando ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ele diz: porque nós somos o bom perfume de Cristo, porque o Senhor nos conduz em triunfo. E aí nós temos aquela visão, né, do imperador, quando vencendo uma batalha, quando ele dominava os povos, ele voltava com os despojos. Ele voltava com os despojos e voltava em triunfo, recebendo toda a honraria, toda a glória. E o Senhor nos conduz em triunfo por meio do teu Santo Espírito, ao qual nos outorgou, para que nós fôssemos o bom perfume de Cristo. Perfume para aqueles que vivem e perfume para aqueles que se perdem. Porque a palavra do Evangelho, ela é vida e é vida eterna, mas também ela é juízo sobre aqueles que a rejeitam. E a rejeitam por sua pura vontade. E a igreja é esta, a qual o Senhor agora capacita em amor, para vivermos em amor e para o louvor da sua glória. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Não é do inferno que ele está falando aqui, mas do inferno que ele experimentou na cruz do Calvário, no nosso lugar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vão, pregue o Evangelho. Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Nada mais vos impede. O que te impede de levar uma mensagem, e a mensagem de salvação? Não com aquela mensagem fajuta e falsa de Jesus te ama, a qual faz com que o pecador continue praticando iniquidades. Ah, mas Jesus me ama e está tudo certo. Mas arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Já estamos nos últimos momentos, não há tempo a perder. O Senhor nos equipou com o teu Santo Espírito, nos capacita com o poder do Evangelho para pregarmos a palavra de Deus. Não somos chamados a sermos cristãos espiões, que ninguém sabe que você é crente, mas a dar testemunho da graça de Deus. Vão ser julgados pelo seu passado. Se chamaram o mestre Beelzebul, o que dirão de nós? Prega o Evangelho. Você não vive mais para esse mundo, mas você vive para fazer a vontade de Deus e para o louvor da glória de Deus. Você agora faz parte do corpo de Cristo, para ser luz nesse mundo. Olha o mundo que nós estamos vivendo em volta, irmãos. O que nós esperamos desse mundo? O que tem aqui para nós? Se não pregarmos o Evangelho da cruz de Cristo para a salvação de todos aqueles que crê. Não sabemos quem são e nem nos compete saber, mas a pregarmos no poder do Espírito, porque é Ele quem nos capacita. Porque nos chamou com santa vocação. A santa vocação é essa, que nós sejamos santos, porque Ele agora, subindo à sua majestade, preenchendo todas as coisas, nos chama para sermos semelhantes ao Filho do seu amor.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aquele que subiu é o nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que humilhou-se a si mesmo, calçou as nossas sandálias, andou no nosso mundo, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, sofreu por nós, para que em tudo o que nós fomos tentados, ele possa nos socorrer. Ele não socorre a anjos, mas socorre aos filhos de Abraão, aqueles que creem na palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como a igreja vai andar no mundo? Como a igreja conseguirá viver nesse mundo caído, sem condições, sem entender o mundo, sem entender a vontade divina? O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que ele é indigno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Cristo, que ele é o principal dos pecadores. Mas aprove a Deus, por graça, por misericórdia, antes que ele viesse a nascer, nos lembrando daquele texto de Jeremias, no ventre de sua mãe, o chamou para esta santa vocação como apóstolo de Cristo, para poder levar aos eleitos de Deus os mistérios insondáveis, ocultos do mundo, mas agora revelados em Cristo, a qual nós estamos assentados nas regiões celestiais para compreendermos qual é a sua perfeita e santa vontade. E para isso mesmo, ele agora, o próprio Deus, ele vai chamar homens para a edificação da sua igreja. Homens que andavam no delito, homens que andavam no pecado, homens que nasceram numa condição de estado de morte espiritual, mas que, por segundo a sua vontade, a sua misericórdia, ele capacita esses homens para agora pastorearem o rebanho de Cristo. Não há nenhum mérito nesses homens quanto tal, mas são chamados com autoridade pelo poder de Deus, capacitados pelos dons de Cristo para pastorearem a igreja do Senhor. E ele chama primeiramente, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo está se dirigindo à área específica, porque sabemos que os apóstolos hoje em dia já não existem mais. Muitos se auto-intitulam apóstolos hoje em dia. É num sentido específico a que Paulo se dirige, porque os apóstolos são somente os 12, mais Paulo. Somente os 12 e Paulo. Foram homens que são chamados por alguns estudiosos como sendo eles procuradores de Deus, com autoridade para pregarem segundo a vontade de Deus, trazendo doutrina, fazendo também operação de milagres extraordinários, segundo a vontade de Deus. Isto foi dado ao povo de Deus, foi dado especificamente a alguns homens, mas com fins da edificação do corpo de Cristo. Por isso que os apóstolos, lá em Atos, no capítulo 6, ao verem que estavam sendo direcionados para cantos errados, eles dizem, não é certo que nós negligenciemos o estudo da palavra e da oração para servirmos à mesa. Não é certo. É negligenciar aquilo para o qual o Senhor nos chamou, para edificar a igreja, para capacitar a igreja, para que a igreja esteja firmada na verdade e na verdade do Evangelho. E aí ele convoca a igreja. Irmãos, vejam entre vocês mesmos. A igreja é chamada a reconhecer os dons uns dos outros, porque é chamada a andarmos no amor, reconhecendo a capacidade de cada um, porque a igreja agora ela é munida pelos dons de Cristo. Todos nós somos munidos com os dons de Cristo. E aqueles que se auto-intitulam com o fim de serem vistos pelos homens, esses blasfemam do nome do Senhor. Eles fazem com que se rejeite o dom de Cristo. E aquele que rejeita o dom de Cristo, rejeita o próprio Cristo. É aí que nós temos muitas pessoas almejando serem pregadores, tem pessoas que almejam subir num púlpito. Eu não queria estar aqui. Tamanha responsabilidade. Se soubessem o peso que é da responsabilidade de ensinar a igreja de Cristo, jamais almejariam tal posto, tal título, como o glamour de si mesmo. Porque é responsabilidade. Porque é a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. E nós haveremos de dar conta de tudo o que falamos e de tudo o que ensinamos, porque vocês são as meninas dos olhos de Deus. Quem está em maior posição? Aquele que serve ou aquele que está à mesa? É o que está à mesa, irmãos. Somos servos de Cristo, chamados para a edificação do povo de Cristo. E que a glória toda é dada ao Senhor, porque Ele nos capacita para que o seu rebanho ande desperto neste mundo caído, discernindo os tempos, porque são maus. Suportando-vos uns aos outros em amor. Para isso Ele deu os apóstolos.
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, é ele quem dá a direção. É ele quem faz com que aquele muro cresça alinhado, arrimado no fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dada por Deus. E somente os 12. Aqui é bem específico. E no sentido também específico, há apóstolos do Novo Testamento. Há profetas, perdão. Nós temos Ágabo, nós temos as 4 filhas de Filipe que profetizavam. Mas no sentido geral, todo cristão ele é um profeta, porque ele lida com a palavra profética, ele lida com as Sagradas Escrituras. E todos nós somos chamados a termos conhecimento da doutrina, para que possamos exortar segundo o reto juízo de Deus, segundo reta justiça, julgarmos segundo a reta justiça, e não segundo o que nós pensamos da vida, e não segundo o que a gente pensa ou acha, mas segundo a sã doutrina, para que nós possamos repreender, sim, o que é o ato de errado. Somos chamados a isso, nesse sentido específico. Mas para isso é necessário que tenhamos a humildade de sentar e aprender. Para isso é necessário que nós nos coloquemos no banco. Eu prefiro muito mais sentar aí com os irmãos e ouvir. Eu prefiro muito mais. Mas o Senhor nos chamou com santa vocação e nos capacitou com os dons de Cristo para podermos pastorearmos o rebanho de Cristo, o qual Ele comprou com o seu santo sangue, para que a sua igreja seja madura, alicerçada na verdade, no temor, em amor, para servirmos uns aos outros. Uns aos outros. O Senhor nos tirou do mundo e nos envia de volta ao mundo, mas preparados. Para isso, Ele deu apóstolos. Para isso, o Senhor nos deu profetas, os quais agora já não operam mais com revelações extra-bíblicas. Porque se um profeta se insurge no meio da igreja, Paulo fala, ele fala segundo os oráculos de Deus. E nesses últimos dias, nesses tempos em que nós vivemos, nós já temos a revelação das Sagradas Escrituras. Se um profeta vem à frente e diz algo que não está na Escritura, ele deve ser rejeitado. E como dita a palavra do Antigo Testamento, deve ser apedrejado e morto. E se ele fala segundo as Escrituras, é desnecessário. Pregue a Bíblia, pegue a palavra. A palavra já é a revelação perfeita e plena de Deus. Nós não precisamos irmos a montes, buscarmos o espiritual e buscarmos misticismos. A igreja tem andado num caminho roto porque tem um entendimento errado das Escrituras. É ela que nos fala de Deus e nos revela o pleno conhecimento da vontade do Senhor. E o Senhor deu já os apóstolos, homens autorizados, procuradores, segundo a sua palavra, com autoridade para falarem como se fossem o próprio Deus. E se os profetas falam hoje, se os apóstolos ainda falam hoje, como nós estamos agora, falando é através das Sagradas Escrituras, a qual ainda é usada pelo poder, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e fala no poder do Espírito Santo de Deus. Porque a autoridade do pregador é a autoridade da palavra e não a autoridade dele mesmo. E ele concedeu então profetas, outros para evangelistas. Nós temos lá Filipe, um evangelista. Qual é a função do evangelista? Esse homem era capacitado, embora Filipe também fazia parte dos 6, né? Era um diácono. A palavra diácono ela não aparece no texto bíblico, mas o serviço, né, da diaconia, é o serviço, a palavra usada no texto ali, diaconia, é o serviço da igreja, a qual os apóstolos chamam a igreja a reconhecerem dentre eles mesmos aqueles irmãos que eram cheios do Espírito, ou seja, serviam no amor. A igreja serve em amor. Eu não faço visitas porque é uma obrigação da igreja. O pastor me liga, vamos fazer uma visita, irmão Douglas? Chato, já é tarde, tem que fazer uma visita. Eu não ensino a palavra porque é chato também, uma obrigação religiosa. Ou para receber vanglória, aplauso dos irmãos. Não, mas porque é em amor, para a edificação dos irmãos, para ver os irmãos fortalecidos na reta justiça, para ver os irmãos fortalecidos na sã doutrina, na verdade, discernindo os tempos, discernindo a palavra de Deus, discernindo quem é o nosso Senhor e quem somos nós, para que possamos viver para o louvor da sua glória e não para o louvor próprio, sabendo que nesse mundo já nós morremos para ele. Já estamos mortos para esse mundo. O que nós esperamos desse mundo? É claro que com isso eu não estou ensinando aqui que devemos viver desleixadamente, como alguns com esse entendimento já não queriam mais trabalhar no primeiro século. Desde que os pais já se foram, dizem que esse Jesus Cristo vai voltar e ele nunca volta. Alguns já achando que Jesus era iminente sua vinda, já não queriam trabalhar mais, trazendo com isso peso aos demais irmãos, vivendo desleixadamente. Não, é como Lutero vai dizer, quando perguntaram para Lutero, se Jesus Cristo voltasse amanhã, o que você faria? Ele faria, continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora, ensinando, escrevendo, vivendo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós não marcamos data nem dia,
porque é isso da palavra que o Senhor nos aconselha, mas a vivermos para o serviço uns dos outros em amor, para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, como ele vai dizer. Mas voltando ao caso de Felipe, Felipe é um evangelista, um homem que foi chamado como diácono. E muitos pensam que o diácono é só abrir porta de igreja, limpar banco de igreja. Muitos pensam que o diácono é só levar copinho de água para o pregador. Não. Felipe, ele exercita 2 ministérios aqui. Vamos ver Felipe trazendo elucidação a respeito da palavra de Deus. Ou seja, não negligencie o ministério. Você sim é chamado à diaconia, ao serviço da igreja, no amor, cheio do Espírito, e a ter discernimento da doutrina, para que você possa clarear aqueles que se encontram na escuridão espiritual e não tem discernimento a respeito da palavra de Deus. Portanto, você que sente no seu coração, porque a Escritura diz, aquele que almeja servir o ministério, ele almeja coisa excelente, coisa maravilhosa. Mas não seja negligente para com isso. Assim como também os presbíteros. Não é porque eu sou presbítero que eu vou ficar só nessa, não, eu só ensino. Vou cruzar o braço aqui, meu ministério é só... Não, eu posso muito bem servir o meu irmão, ajudar a pintar a igreja, eu posso servir muito bem, levar uma cesta básica, eu posso muito bem servir aos demais irmãos em outras áreas do ministério. Porque nós somos chamados a servirmos uns aos outros no amor. E não me achando superior aos demais irmãos. Então, Felipe, um evangelista, um que fazia parte dos 6, dos diáconos, ele traz a elucidação ao eunuco. A partir de um pedaço das Escrituras, ele lhe apresenta o Cristo, mostrando que toda a Escritura fala do Senhor Jesus Cristo. Esse que nos capacita com esses dons maravilhosos, para servir para o louvor da sua glória. Então, o Senhor, traz a igreja, para o serviço da igreja, também evangelistas. E outros para pastores e mestres, que é aqueles que nós temos mais comuns atualmente. Pastores e mestres fazem parte do mesmo serviço. O pastor, ele é chamado para pastorear a igreja de Cristo. E quantos são aqueles que se entram no ministério sem serem vocacionados para tal? Acabam se tornando teólogos de gabinete. Ele não tem cheiro de ovelha, ele não se preocupa com ovelha. Mas ele é chamado a pastorear o rebanho de Cristo, a ensinar a palavra, a se preocupar com as ovelhas. E é esta preocupação com que leva o apóstolo de dentro de uma cadeia a escrever essa carta. Porque ele diz que o que atormentava ele dia e noite era a preocupação com os santos, com as igrejas. Por causa dos lobos vorazes que em todo o tempo estavam rondando. Eram os judaizantes, o tempo todo colocando em xeque a doutrina do evangelho. Eram os libertinos, o tempo todo se entrando com aquela questão de piedade, aquela carinha santa de piedade, humildezinho. E depois dizendo para a igreja, não, você pode pecar porque a graça abunda, transformando o evangelho da graça de Deus em libertinagem. Judas vai chamar essa atenção. E Judas fez parte dos profetas. Judas também era profeta. Judas, Silas, profetas levantados por Deus no período do primeiro século para orientar a igreja no serviço dos santos. E agora, pastores e mestres, homens que ensinam a igreja, que orientam a igreja na verdade, que pastoreiam o rebanho de Cristo com o fim de fortalecê-los, de deixá-los maduros, robustos, para poderem enfrentar este mundo caído e mau. Então agora nós passamos ao objetivo desses homens terem sido levantados. Versículos 12, 13 e 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para isto que esses homens foram levantados. Para que eles fossem usados por Deus, com o discernimento dado por Cristo, para que a sua igreja seja fortalecida na sã doutrina, aprendendo, para que a igreja possa também ser militante neste mundo, não segundo a carne, não segundo a sabedoria deste mundo, que não se resume a nada, mas servindo no amor ao Senhor Jesus Cristo e à própria igreja, dando testemunho no mundo de que o Senhor é Deus e de que Ele opera segundo o conselho da sua vontade e para o louvor da sua glória, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos aqui a doutrina universal do sacerdócio de todos os santos. A igreja, um corpo que se espalha em todo o mundo. Usa-se o termo católico, às vezes o protestante ele não gosta muito do termo católico. Usa o termo católico e ele já faz cara feia. Mas a palavra católico quer dizer universal. A igreja de Cristo não se resume apenas essa em Carapicuíba, mas esta espalhada em todo o mundo, aonde nós estamos firmados na doutrina
dos apóstolos, a qual a pedra angular é Cristo Jesus, para o aperfeiçoamento de todos os santos, para que nós todos podemos falar uma só língua. Você já recebeu um irmão em Cristo de um outro estado, de um outro país, quem teve a oportunidade? Parece que você conhece ele de muitos anos, de muito tempo, porque a palavra é a mesma. Servimos a um só Senhor, fazemos parte de um só corpo, somos irmãos em Cristo, temos essa mesma comunhão. Eu participo de um grupo de estudos onde tem irmãos que eu tive a oportunidade de conhecer, apenas 2 pessoalmente. São irmãos de outros estados. E a alegria que nós temos de estarmos em comunhão, de estarmos juntos, quando nós podemos nos ver e a conversa flui maravilhosamente na doutrina, no amor, é por causa disso. Porque somos alicerçados nos alicerces dos dons de Cristo, segundo aqueles que Ele chamou para a edificação do seu povo, para andarmos juntos no amor. Até que todos cheguemos, versículo 13, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sóbrios na doutrina. Cheguemos ao pleno conhecimento. Alguns aqui dizem se é possível um cristão ele chegar a um pleno conhecimento nessa vida, a um nível de maturidade espiritual, né? E alguns estudiosos vão dizer que sim, eu tenho a experiência de conhecer alguns amados irmãos vivos nessa terra, de que dão testemunho de uma vida de piedosa, uma vida que foram lapidados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos relatos da Escritura dos irmãos, né? João e seu irmão, quando o Senhor coloca o apelido neles de Boanerges, né? Que quer dizer filhos do trovão. Quando eles estão atravessando Samaria, eles dizem ao Senhor, e não são muito bem recebidos, eles dizem, Senhor, quer que pedimos fogo do céu para que os consuma? E o Senhor diz, deixa disso, rapaz. Vocês não sabem de que espírito sois? E é esse mesmo João que no futuro vai escrever a sua epístola. Filhinhos, amados. Há relatos extra-bíblicos, é claro, de que o apóstolo João, que ele vai pastorear a igreja de Éfeso, ele é levado numa maca devido à sua idade. Viveu, né? Foi o único do colégio apostólico que morreu de velhice. E ele é levado numa maca e colocado no meio da igreja para poder ensinar a igreja. E a única palavra de João, e nós vemos isso nas cartas, é amai-vos uns aos outros. Filhinhos, a palavra de Deus é essa, que Deus é amor e que nós devemos amar uns aos outros. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse não conhece o Senhor. Porque se você odeia o seu irmão a quem você vê, como você vai amar ao Senhor a quem você não vê? A palavra de João é o amor. É o amor que essa sã doutrina nos traz e nos chama. É em amor que nós louvamos a Deus e nos reunimos como a congregação, suportando uns aos outros em amor, aconselhando-nos uns aos outros em amor, fortalecendo os irmãos no Espírito por meio da palavra de Deus, no amor, sem os quais tudo isso é vão. Paulo vai escrever ali, 1 Coríntios, o capítulo 13, justamente enfatizando essa questão. A igreja de Corinto, que exaltava tanto a questão dos dons, porque a igreja corre o risco de adorar os dons e não ao Senhor que dá os dons. A igreja corre o risco de ficar medindo uns aos outros em questões de santidade legalista, de um sentido ascético de vaidade. E sem o amor de Cristo, todos esses dons são falhos e vãos e nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos ficar rodando em círculo. E o amadurecimento, aquilo que o Senhor nos chama, não é de volume, não. Porque se nós não tivermos amor, essa igreja não enche. Se nós não tivermos amor pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, essa igreja não vai para lugar nenhum. Seremos um bando de religiosos reunidos aqui dia e noite, medindo o ego um do outro. Mas é em amor, exortando-nos uns aos outros para que sejamos edificados como pedras e pedras vivas para a glória de Deus. Porque o objetivo é este, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E sem o amor nós não conhecemos ao Senhor. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Com qual objetivo? Para que nós não sejamos como meninos, jogados de um lado e o outro por vento de doutrina. Quantos de nós já nos ouvimos? O culto hoje não foi bom. O culto hoje não foi legal, não gostei, né? Então eu vou para uma igreja ou eu vou ouvir aquilo que me agrada, vento de doutrina. Porque se nós andamos no amor e segundo os dons de Cristo, edificados segundo a palavra dos apóstolos, a qual preenche todas as escrituras, que é segundo Cristo, nós andamos segundo a verdade, discernindo a verdade com a verdade, que é a palavra de Deus.
e não segundo os rudimentos desse mundo, segundo os homens, a astúcia dos homens que enganam, como o texto bíblico vai nos dizer. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Quantos, dizendo-se firmados na verdade, mas procurando fazer a própria vontade, massageando o seu ego, não caíram? Até mesmo aqueles que andaram com o próprio Cristo. Pedro dizia: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou, eu estou lá com o Senhor. No primeiro batida de pé que os soldados deram, fugiu. Pedro se levantava mais uma vez: Senhor, eu vou com o Senhor, Ele quem vai trazer aquele discernimento que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. E alguns versículos depois nós vamos ter Pedro dizendo: Senhor, não fala assim de ti não. O homem, quando diz aqui que ele é levado por artimanhas e ventos de doutrina, quer dizer também ao seu próprio engano a respeito daquele ensinamento que ele cresceu. Como eu falei, nós somos estrangeiros neste mundo. Só que nós nascemos no exílio. O povo de Israel nasceram na terra prometida, segundo a geografia, a qual simboliza aquela a qual nós somos chamados a buscarmos ela em Cristo Jesus, a qual nós pertencemos. Nós não nascemos lá. Nós nascemos num mundo caído e falho, onde nós crescemos por meio de tanta doutrina errada, tanto ensinamento errado, que nós somos o quê? Moldados por esse ensinamento errado. Então, volta e meia, a gente quer voltar para esses ensinamentos errados, para esse rudimento do mundo. E volta e meia, a gente cai na ladainha de falsos profetas, falsos mestres que nos enganam. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, o evangelho de Cristo, nós abraçamos. E é muito triste vermos isso. Pessoas que estavam ali, tendo um excelente ensinamento, uma doutrina firmada nas sagradas escrituras, segundo a verdade, muitos apostatando da fé, muitos indo para a doutrina de demônios, seitas, que é segundo o rudimento desse mundo, segundo corações enganados que não conhecem a verdade, mas por quê? Negligenciam o conhecimento da verdade e da sã doutrina. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. É seguindo a verdade e em amor que nós crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. O testemunho é interno, o testemunho é íntimo. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que aquele que pertencem a ele, ouvem a sua voz e vêm, porque são dele. E ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E é necessário, irmãos, que nós nos apeguemos a esta verdade revelada, a esta verdade que nos traz vida, que nos queima o nosso coração, que é segundo a vontade de Jesus Cristo, para que sejamos alicerçados na verdade. Por isso é necessário que a igreja seja constantemente bombardeada pela sã doutrina, porque tudo aquilo que é enganoso, eles têm conhecimento. Pergunta para qualquer sectário aí o que eles creem, eles vão te dizer. E eles são rápidos na evangelização deles de enganarem. São rápidos em levarem um ensinamento errado. Quanto que aqueles que detêm o conhecimento da verdade se omitem. Eles estão invisíveis no mundo. Então a igreja de Cristo é chamada, capacitada, para levar a mensagem adiante, a mensagem que é segundo Cristo, que é em amor e na verdade, para que o Senhor opere pelo poder do Evangelho naqueles que lhe pertencem, que são chamados segundo o seu propósito. Mas segundo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. E isso aqui não se resume apenas, irmãos, à questão da igreja, à eclésia, mas no mundo lá fora. Tendo a visão de que o mundo pertence ao Senhor, de que o mundo é do Senhor, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, porque tudo pertence ao Senhor, do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Por a igreja não entender esse princípio, a igreja cedeu o mundo para aqueles que estão em morte espiritual. Não estranha você ir assistir um filme e você vê ali todo tipo de ensinamento perverso sendo enfiado goela abaixo porque a igreja se omitiu? O cristão é chamado a preencher todas as coisas para a glória de Deus, nas artes, na literatura, no cinema, nos esportes. Mas não, essas coisas são mundanas. Essas coisas são do mundo.
A igreja se fechou dentro de 4 paredes e deixou o mundo para os que estão em morte espiritual. Por causa que nós negligenciamos a verdade, negligenciamos o amor. O amor, bem-aventurado aqueles que choram e choram pelos seus próprios pecados e do mundo. Nós não temos chorado pelo mundo. Nós não temos chorado nem pelos nossos próprios pecados. Nós não temos pregado o evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos anunciado ao mundo, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, que só em Cristo há salvação, de que só nele há vida e vida eterna. Então é necessário que em amor, alicerçados na verdade, na sã doutrina, a qual ele levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de edificar a igreja, fortalecer a igreja, despertando a igreja. Para a gente não seja uma comunidadezinha unida aqui, é só nós. Como eu disse, o objetivo aqui é o crescimento, a edificação do corpo de Cristo na sã doutrina, em amor. Porque uma vez que nós não tivermos em amor, de maneira alguma teremos volume também. É claro que é importante que a igreja cresça, que a igreja não é estéril. Somos chamados a frutificar, a florescer, a frutificarmos, a espalharmos, anunciando que esse mundo é o mundo de Deus, de que não se resume a 4 paredes, não, mas que o mundo é o mundo que pertence ao Senhor. No seu trabalho, na escola, onde você estiver, viva para a glória de Deus. Mas segundo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então percebe, irmãos, nós somos um organismo. Nós temos visto na escola dominical de que o Senhor nos capacitou, nos comunicou na criação do homem, a sua imagem e semelhança. Nós estávamos mortos em delito e pecado, Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Levou cativo o cativeiro, nos trouxe em triunfo, junto com Ele. Cheiro de vida para a vida, aroma de morte para a morte. E nos encheu de dons. E nos capacitou para que esse mundo seja preservado, porque ainda há eleitos de Deus a serem chamados por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A qual a própria igreja, edificada no amor, ela cresce. Ela cresce como membros bem ajustados, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro em amor, para que Cristo seja exaltado. E para que nós tenhamos também o crescimento em volume. E aí sim teremos crescimentos em volume. Eu não busco, como o próprio Cristo vai dizer, né? Isso vos incomoda? Vocês não querem ir também? Ele fala para os 12. Pode ir. O Senhor diz. E aí Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem palavras de vida eterna? Se isso não ferve o teu coração, se isso não ferve o meu coração, irmãos, é como diz em Malaquias, quem dera houvesse quem fechasse as portas desse templo e apagasse de vez isso aqui. Acaba com esse teatro. Porque o Senhor vai dizer, eu não aguento mais sofrer as orações de vocês, os incensos de vocês, cansam. Por causa que a igreja estava vivendo o quê? A igreja do Antigo Testamento. É pela fé em Cristo Jesus, pela fé naquele Cristo anunciado em todos os sacrifícios, que apontava o Cristo que haveria de vir. E ele veio, se cumpre. E nós agora estamos aqui pelos dons de Cristo, capacitados com fé no Cristo que há de voltar, no qual já opera em nós pelo seu Santo Espírito. E em amor sejamos unidos. Essa palavra nos fortalece, essa palavra nos exorta, essa palavra ela nos conforta. Essa palavra nos dá aquela alegria de não queremos voltarmos mais para casa, mas isso nos alegra mais ainda porque sabemos que o Espírito Santo de Deus não atua somente aqui, mas atua em todo o mundo, porque o mundo é o mundo de Deus. E Ele deu à igreja o seu corpo, que preenche todas as coisas para o louvor da sua glória. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. As irmãs da SAF fazem as reuniões, vamos colaborar, vamos estar juntos, vamos estar participando, fortalecendo. O grupo de jovens, não temos jovens na igreja, é tão triste vermos isso, né? E nós não precisamos atrair a juventude com coisas do mundo, o evangelho, a sã doutrina. O jovem gosta da sã doutrina. Ele precisa apenas ouvir a doutrina. Ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser acompanhado. E então ele estará junto conosco. Nós não precisamos imitar o mundo para a igreja crescer. Não. Não precisamos de nada do mundo. Porque nós fomos tirados do mundo, mas chamados
para sermos a semelhança do Filho de Deus, que é santo e de que está sentado à destra de Deus, e que nos capacitou com dons celestiais e que nos dá no coração esta saudade de uma terra a qual nós ainda não vimos, mas vemos pelos olhos da fé, por meio da pregação do Evangelho, por meio do ensinamento da sã doutrina, porque esse mundo não pertence mais a nós. Esse mundo não pertence mais a nós. E aqui eu me refiro ao mundo caído e pecaminoso, mas porque o mundo criado é o mundo que pertence a Deus, o qual nós devemos viver em tudo para o louvor da glória do Senhor. Amém, irmãos? Que esta palavra fale mais no coração da igreja, que a igreja tenha esse discernimento de quem somos nós, de quem nós somos, a quem servimos, qual é o nosso papel nessa terra, e de que nenhum de nós está abandonado ao léu, sem capacitação do poder do Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra. Todos nós fomos chamados com santa vocação para o ministério, para servirmos uns aos outros em amor e para o louvor da glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por esta tão maravilhosa palavra, a qual o Senhor fala aos nossos corações, nos chamando ao discernimento, ó Deus, da santa vocação, a qual o Senhor nos capacitou com dons maravilhosos, Senhor. O Senhor nos molda segundo a sua vontade por meio da pregação do Evangelho, para que nós andamos discernindo os tempos, discernindo este mundo, que o Senhor não nos deixou despreparados, mas o Senhor levantou homens capacitados com dons dados pelo Senhor para o louvor da sua glória, para que a sua igreja seja edificada, Senhor, em amor, porque nós não vivemos mais segundo os costumes deste mundo, mas segundo a reta justiça e em amor para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por tão rica bênção. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Amém. Passa a palavra.